Você já se sentiu preso em relações familiares que não te fazem bem? A pressão de agradar, as expectativas e até a culpa por querer se afastar podem ser esmagadoras. Mas e se eu te dissesse que, ao entender a impermanência das relações e aprender a estabelecer limites saudáveis, você pode encontrar paz e liberdade sem se sentir egoísta? Hoje, vamos explorar como o budismo nos ensina a lidar com o sofrimento nas relações familiares e como podemos, com compaixão e sabedoria, nos libertar da culpa e viver de forma mais plena. Vamos juntos nessa jornada de autocompaixão e equilíbrio. Na vida, todos nós enfrentamos momentos em que as relações familiares se tornam um peso. Somos ensinados desde cedo que a família deve ser nossa base de apoio, um lugar seguro de amor incondicional e compreensão. Porém, à medida que crescemos, muitas vezes nos deparamos com a dura realidade de que as relações familiares podem ser uma fonte de sofrimento. Os conflitos, as expectativas, as cobranças e até os mal-entendidos podem nos deixar emocionalmente sobrecarregados. E o que fazer quando essas relações não são mais saudáveis? Como lidar com a necessidade de se afastar de uma relação familiar sem se sentir culpado ou egoísta? O budismo nos ensina que o sofrimento faz parte da condição humana, mas também nos oferece a chave para a libertação desse sofrimento. A raiz do sofrimento, segundo o Buda, está no apego. Apegar-se às ideias, às pessoas e até mesmo aos nossos próprios conceitos sobre quem devemos ser, nos leva a uma vida de frustração e angústia. E isso se aplica diretamente às nossas relações familiares. Muitas vezes, criamos expectativas idealizadas sobre o que a família deveria ser, e quando essas expectativas não se cumprem, sentimos dor. No entanto, a verdadeira paz interior só é possível quando conseguimos desapegar dessas ideias rígidas e aceitamos que as relações, assim como todas as coisas na vida, são impermanentes. Quando somos capazes de olhar para nossas famílias sem a necessidade de que elas atendam a todas as nossas expectativas, podemos começar a ver as relações de uma maneira mais equilibrada. O apego à ideia de uma família perfeita é um dos maiores geradores de sofrimento. Quando percebemos que, assim como tudo na vida, nossas relações estão sujeitas à mudança, podemos começar a aceitar as imperfeições das pessoas e de nós mesmos. E isso não significa rejeitar a família ou amar menos, mas sim liberar o apego à ideia fixa de como essas relações deveriam ser. A impermanência, um dos pilares do budismo, nos ensina que tudo está em constante mudança, e isso inclui a dinâmica familiar. A vida nos ensina que, muitas vezes, é necessário estabelecer limites, tanto para preservar nosso próprio bem-estar, quanto para manter a saúde de nossas relações. Estabelecer limites não é um ato de egoísmo, mas sim um movimento de autocuidado. O Buda nos ensina que, para sermos capazes de oferecer amor e compaixão aos outros, precisamos primeiro cuidar de nós mesmos. Em nossos relacionamentos familiares, o caminho do meio que o Buda nos propõe nos pede para evitar os extremos. Nem devemos nos afastar completamente, nem devemos nos sacrificar por completo. O verdadeiro equilíbrio está em saber onde colocar nossa energia, em saber quando nos aproximar e quando nos afastar, sempre com o coração aberto, mas também com consciência de nossas próprias necessidades. Se você está se conectando com o que estamos falando até aqui, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse. Eu adoraria saber sua opinião, então, se sentir que algo tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Quais são suas experiências ou desafios nas relações familiares? Vamos compartilhar e crescer juntos. Muitas vezes, nos sentimos culpados quando precisamos nos afastar de relações familiares. Isso ocorre porque fomos condicionados a acreditar que a família deve sempre ser nossa prioridade, independentemente de como isso afete nosso bem-estar. O budismo nos ensina que a culpa é uma forma de apego ao ego e ao passado. Quando sentimos culpa, estamos, na maioria das vezes, presos a uma ideia fixa sobre o que deveríamos fazer, com base nas expectativas dos outros. A culpa é uma prisão que nos impede de viver plenamente no presente e, assim, nos afasta da verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade
só é alcançada quando entendemos que temos a responsabilidade de cuidar de nossa própria saúde emocional e espiritual. E isso não significa que devemos ignorar os outros, mas que nossa paz interior é tão importante quanto o bem-estar daqueles ao nosso redor. Ao nos afastarmos de uma relação familiar que nos traz sofrimento, não estamos sendo egoístas. Estamos, na verdade, reconhecendo que para estarmos bem com os outros, precisamos primeiro estar bem conosco mesmos. O Buda nos ensina que a felicidade vem de dentro e que cuidar de si não é um ato de egoísmo, mas de autocompaixão. Ao não nos sacrificarmos incessantemente pelos outros, estamos cultivando a sabedoria e a consciência de que, para sermos plenamente presentes e compassivos, precisamos ter espaço e tempo para nos curarmos. Estabelecer limites de maneira saudável, especialmente em um contexto familiar, pode ser desafiador, mas é fundamental. O budismo nos ensina a praticar o metta, que é o amor bondoso, uma forma de amor incondicional que não depende de condições externas. O verdadeiro amor não exige que nos sacrifiquemos ou que vivamos em função dos outros, mas é um amor que surge da compreensão profunda da interconexão de todos os seres. Quando estabelecemos limites com a família, estamos fazendo isso não porque não os amamos, mas porque sabemos que precisamos cuidar de nossa própria saúde emocional para ser mais presentes e amorosos. A prática do amor bondoso, então, inclui ser compassivo conosco mesmos e com os outros, e entender que o autocuidado não é uma forma de egoísmo, mas de sabedoria. Quando nos afastamos de uma situação ou relação que não está nos trazendo paz, a comunicação é essencial. Podemos estabelecer limites de forma clara e compassiva, explicando nossas necessidades de espaço e tempo para o nosso próprio bem-estar, sem que isso se torne um afastamento hostil ou rancoroso. Por exemplo, ao comunicar que precisamos de tempo para nós mesmos, podemos dizer: "Eu te amo e quero estar bem com você, mas neste momento preciso de tempo para cuidar de minha saúde mental e emocional." Isso não é uma rejeição, mas uma maneira de me equilibrar para poder estar mais presente no futuro. Este tipo de comunicação é a prática de estabelecer limites com amor e respeito, e não com raiva ou rejeição. O Buda nos ensina que o amor verdadeiro não está condicionado à presença constante, mas sim à intenção de cuidar e respeitar o espaço do outro. No caminho budista, o desapego é uma prática fundamental. O desapego não significa abandonar os outros ou ser indiferente, mas sim não nos identificarmos com nossas relações, nossas expectativas e nossos papéis familiares de forma que causem sofrimento. O desapego nos permite viver de forma mais livre e fluida, aceitando que as relações estão em constante transformação. A impermanência é uma característica essencial da vida, e ao aceitarmos que as coisas mudam, também aceitamos que nossas relações familiares podem mudar ao longo do tempo. Isso não significa que devemos cortar os laços com a família, mas sim que devemos ser flexíveis e aceitar que, às vezes, é necessário dar espaço para o nosso próprio crescimento e bem-estar. Compreender a impermanência e praticar o desapego nos ajuda a viver mais suavemente com os outros e com nós mesmos. Quando nos desapegamos da ideia de que nossa família deve ser de uma maneira específica, podemos ser mais abertos às mudanças e ao fluxo natural das relações. As pessoas mudam, nós mudamos, e ao aceitarmos essa mudança, podemos encontrar paz no processo de transformação, sem nos apegar a um ideal rígido de como as coisas deveriam ser. O desapego nos ajuda a liberar o sofrimento causado pela expectativa excessiva e nos permite viver com mais serenidade e aceitação. Quando aprendemos a nos libertar da culpa, a estabelecer limites saudáveis e a praticar o desapego, encontramos a verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem realmente somos, sem as pressões do que os outros esperam de nós. E quando nos libertamos dessa carga, somos mais capazes de oferecer aos outros amor verdadeiro, sem reservas, mas também sem a necessidade de sacrificar nossa paz interior. O budismo nos ensina que o caminho para a felicidade é o caminho do autoconhecimento, da aceitação e da compaixão. Quando cuidamos de nós mesmos e praticamos o amor incondicional, tanto por nós quanto pelos outros,
conseguimos viver de forma mais plena e harmoniosa. Lembre-se sempre de que se afastar de relações familiares que não estão mais nutrindo seu bem-estar não é um ato de rejeição, mas sim uma forma de sabedoria. Ao liberar a culpa e praticar o desapego, você se abre para uma vida mais leve, mais serena e cheia de amor. Essa é a liberdade que o Buda nos ensina, a liberdade de ser quem realmente somos, sem o peso das expectativas dos outros, sem a culpa do passado e com a capacidade de viver com compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Se você chegou até aqui, já sabe como é importante cuidar de si mesmo para poder cuidar dos outros. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora e ficar por dentro de mais conteúdos como este. Deixe seu comentário. Estou ansioso para ouvir suas reflexões e saber como você tem aplicado o desapego e a sabedoria no seu dia a dia. Até o próximo vídeo, com muito mais para compartilhar.